Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, olá, senhoras e senhores, tudo bem? Muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, né? Gostaria de agradecer aí a paciência de vocês e a audiência e vamos então para a nossa segunda aula de Algoritmos e Lógica de Programação 2, beleza? Agora, só relembrando o que a gente viu na última aula. Então, falamos lá sobre uma básica introdução à linguagem C, vimos os três principais códigos que eu deixei disponíveis para vocês aí, que são os códigos base, para você aprender sobre bibliotecas, sobre funções intrínsecas, operações de entrada e saída e a estrutura sequencial, aqui ó, basicamente variáveis, constantes, expressões, atribuição. Eu já falei aqui de entrada e saída, já falei da estrutura sequencial, tá? Então, hoje a gente parte para um assuntinho um pouco mais avançado. A gente já vai falar então da unidade 2 do livro de vocês e eu espero aqui na porção ao vivo do dia de hoje, né, da aula que é para acontecer ao vivo após essa, eu pretendo entrar também nessa aula ao vivo em estruturas de repetição. Aqui na aula gravada eu vou falar basicamente de estruturas de decisão, para poder falar com calma para vocês. Eu não quero falar de tudo aqui já, tudo bem? Pré-requisitos para essa aula de hoje, olha só, unidades 1, 2 e 3. Na aula passada a gente basicamente focou na unidade 1, tá? Então, assim, eu preciso que vocês tenham entendido muito bem a unidade 1. Se você tiver com dificuldade, calma, acompanhe a aula de hoje com tranquilidade, mas não deixe de entender que você precisa voltar na unidade 1 e refazer os exercícios, entender muito bem, principalmente como se usam variáveis e principalmente como se usam operações de entrada e saída. Aprenda a usar muito bem o printf e o scanf. Estude muito bem essas três coisas, variáveis, printf e scanf. Porque senão você vai ter muita dificuldade no que vem adiante, tá? Só fazendo uma analogia, as variáveis em linguagem C são muito similares lá às variáveis de algoritmos e lógica de programação 1, tá? Então, em algoritmos 2, a gente está vendo que a variável ela tem a mesmíssima função. Os tipos de dados são muito semelhantes, só muda o nome ali, mas são muito semelhantes também, né? E a questão da atribuição em linguagem C que geralmente dá muito problema, porque lá em algoritmos a gente usava a setinha, né? Ou a gente usava o 2 pontos igual, para quem estava brincando aí com um interpretador ou outro. Mas o símbolo de atribuição era a setinha lá em algoritmos. Aqui em linguagem C é o igual. Quando você quer fazer com que algum dado que está à direita seja atribuído à variável que está à esquerda, você usa o igual, tá? E detalhe, gente, esse igual aqui dá muito problema, porque quando você vai entrar em estruturas de decisão, que é o objeto da aula de hoje, nas estruturas de decisão, o que acontece? Quando você faz lá um if variável, por exemplo, x é igual a 1, né, e você abre chaves e dá sequência, aqui em linguagem C você não vai usar só o igual, porque o igual ele é para atribuição. Uma comparação, portanto, aqui, ó, na linguagem C, ela é feita com igual, igual. Se você quer testar se um valor é igual ao outro dentro de uma estrutura de repetição, tem que usar dois símbolos igual. Um erro muito comum, isso aqui tá certo, gente, ó, deixa eu deixar exatamente como ficaria no programa, né? Isso aqui tá certo, ó, x igual a 1, isso aqui é uma sintaxe correta. Agora, se o indivíduo tenta fazer, ou a indivídua, brincadeira, se a menina ou o menino tenta fazer isso aqui, ó, if, e aí ele vem aqui e faz x igual a 1, isso aqui está errado, ó. Por quê? Porque eu estou tentando atribuir 1 para dentro de x. O certo era fazer x igual, tá? Isso aqui tem que ser corrigido. Beleza? Então, olha só, gente. Hoje a gente entra na estrutura de decisão, para a gente não tomar muito mais tempo. Depois vamos para a estrutura de repetição. Maravilha. Estruturas de decisão, gente. Olha só.
A gente tem basicamente 3 tipos aqui em linguagem C. Nós temos a estrutura de decisão simples, onde você usa só o if, só o comando if. Então, if alguma coisa que está dentro dos parênteses aqui, ó, e essa alguma coisa de dentro dos parênteses, essa alguma coisa é uma expressão lógico-relacional, como vocês viram lá nas aulas conceituais. Tá? Se essa expressão for verdadeira, eu executo o bloco de comandos aqui, beleza? Então eu tenho que substituir tudo que está entre parênteses angular por uma condição, uma expressão lógico-relacional, e o que está entre parênteses angular aqui dentro do bloco de comandos eu vou substituir pela sequência de passos do bloco de comandos em si, que deve ser executado caso a condição aqui do if seja verdadeira. A condição composta, né, ela é, então, diferente. Ela vem com if alguma coisa, se essa condição, perdão, ela for verdadeira, então aí eu executo o bloco de comandos 1. Caso contrário, eu caio no else aqui, ó. Então, se a condição for verdadeira, bloco de comandos 1. Se a condição for falsa, eu ignoro o bloco 1 e executo o bloco de comandos 2. Tá? Então, na estrutura de decisão composta, ou eu executo o bloco 1, ou eu executo o bloco 2. Se a condição for verdadeira, bloco 1. Se a condição for falsa, bloco 2. Beleza? E detalhe, se eu executo o bloco 1, eu ignoro o bloco 2. Se eu executo o bloco 2, eu ignoro o bloco 1. Deixei aqui também as estruturas de decisão múltipla. Aqui nós temos o caso do comando switch. Switch, uma variável qualquer. Coloca o nome de uma variável aqui só, gente. Aqui dentro eu não coloco condição, hein? Muito detalhe aqui, o pessoal erra muito aqui a questão do switch. No switch a gente não coloca condição nenhuma, a gente coloca só a variável que vai ser comparada. Se essa variável for igual ao valor 1, eu executo o bloco de comandos 1 e ignoro todos os outros. Se essa variável aqui for igual ao valor 2, ela vai ter sido diferente do 1 e vai ser diferente de todos os outros. Então eu executo só o bloco de comandos 2 e ignoro todos os outros. E assim sucessivamente, gente. Então aqui no switch, eu só posso testar igualdades, tá? Eu testo se a variável é igual ao valor 1, ou ao valor 2, ou ao valor 3, ao valor 4, ao valor n, e assim sucessivamente. Se a variável não for igual a nenhum dos valores listados em cada um dos cases, se ela não for igual, nós vamos cair no default. Então, quando a variável não é igual a nenhum dos cases, quando essa variável aqui não for igual a nenhum dos valores do case, ok? Eu vou cair no default. Se eu esquecer de programar o default aqui na minha estrutura de decisão múltipla e a variável não for igual a nenhum dos cases, simplesmente eu executo o bloco de comandos nenhum e continuo a execução a partir do fecha-chaves ali. Lembrando que no case, no switch case, para cada case desse aqui, ó, eu tenho um break, ó, case, break, default, break, ok? É preciso usar o break aqui na estrutura de decisão múltipla. E aí, olha só, essas são as 3 básicas, né? Mas eu posso combiná-las de certa forma a criar uma cadeia de tomadas de decisão, que seria aqui o alinhamento de estruturas de decisão, tá? Gente, olha só, antes de partir para o exercício, aliás, partindo para o exercício já, né? Deixa eu só ver certinho se eu já estou com os códigos aqui. Já vou abrir, beleza, é isso mesmo. Vamos lá, gente, olha só. Primeiro exercício, estrutura de decisão. Olha o exercício, vamos lá. Desenvolver um algoritmo que, com base no valor do IMC de uma pessoa, imprima na tela a classificação da pessoa de acordo com a fórmula, tá aqui a fórmula, e a tabela a seguir. Vamos ver a tabela. Olha a tabela aqui, ó. Tá? Então tem uma fórmula para eu calcular o IMC e tem uma tabela. A tabela, veja bem, ó, se a pessoa tiver um IMC que é menor do que 21, eu tenho que imprimir na tela abaixo do peso. Caso contrário, se a pessoa tiver um peso entre 21 e 30,75, eu imprimo, ao invés de abaixo do peso, eu imprimo o peso padrão. E aí depois, por fim, caso não caia em nenhuma das outras condições, ali, nenhuma das outras classes de dados aqui, a gente vai ter, então, que se o IMC for superior aqui a 30,75, a gente tem que imprimir obeso ou sobrepeso na tela, whatever, tá? Então, olha só, gente, vamos para o enunciado. O enunciado pede que a gente classifique o peso de uma pessoa de acordo com a fórmula. E o que a fórmula pede? Olha só, veja. Se na tabela eu preciso ter o IMC calculado, como que eu faço isso? Qual é o IMC? Então, o IMC está aqui, ó. O IMC ele é igual ao peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado.
Então perceba que esse enunciado ele não deixa explícito qual que é a entrada. Ele coloca implícito que ele precisa do IMC e dá a fórmula. As entradas do nosso algoritmo, portanto, serão o peso e a altura da pessoa. Com o peso e a altura da pessoa, eu calculo o IMC. Tendo o IMC, eu vou para a minha tabela e descubro qual que é a classificação da pessoa. Se é a primeira, a segunda ou a terceira. Ok? Então vamos lá. Hands-on Exercise 1, em inglês, hein? Para vocês irem aprendendo já. Olha aqui, ó. Já fiz o exercício de antemão, né? Para agilizar a nossa vida. Então tá aqui o enunciado, ó. Desenvolver um algoritmo. Deixa eu ver se tá cabendo tudo. Vamos lá. Tá assim, ó. Desenvolver um algoritmo que, com base no valor do IMC de uma pessoa, imprima na tela a classificação da pessoa de acordo com a fórmula e a tabela a seguir. Então a fórmula é essa, a tabela é essa aqui, ó. Tá? Para quem não sabe, gente, o que é asterisco, barra asterisco, asterisco barra, isso aqui é um comentário que permite que eu pule linhas, beleza? Então isso aqui é comentário para nós, que não é comando. Muito bom, então eu tenho que calcular o IMC. Então vamos lá. Meu algoritmo começa da seguinte forma. Eu pego aqui no início do meu código-fonte, incluo as nossas bibliotecas de costume, né? stdio, stdlib, tá? Declaro a minha função main, ó. O corpo principal do meu algoritmo começa aqui na linha 16, ó, eu abro chaves aqui e fecho na linha 40. Então, tudo que tiver dentro dessas linhas é código-fonte do meu programa. Então vamos lá, olha só, moçada. Eu crio aqui uma variável peso, uma outra chamada altura e uma terceira chamada IMC. Tá? Por quê? Porque eu estou querendo calcular o IMC de acordo com a fórmula que o enunciado me dá. Muito bem. Aí, olha só. Eu venho aqui e peço para o usuário. Usuário, insira o peso. Dou um printf e mando o usuário inserir um peso. Pulo de linha e fico esperando para o usuário inserir o dado. Ó, faço um scanf. O especificador de formato desse scanf é o %f. Por quê? Porque eu estou lendo um dado, olha só, que é o peso. E o peso, ele é do tipo float. Tá? Então, por isso, %f, ó, f de float. Então, eu leio o peso. Lembrando que o scanf sempre precisa do e comercial antes do nome da variável aqui, ó. Tá? O scanf precisa disso. Então, leio o peso. Depois eu peço para o usuário, ó, printf. Aí o usuário vem na tela, ó, insira a altura. E a máquina quebra de linha. E aí a máquina fica esperando o usuário inserir a altura. Veja bem, o e comercial aqui dentro do scanf tem que ter, né? Então a máquina vai ficar esperando o usuário inserir algum dado e vai salvar esse dado dentro da altura. Detalhe, especificador de formatos também é do tipo float. Por quê? Porque a altura também é float, é %f. Maravilha? E aí na sequência aqui, ó, eu venho e calculo o IMC, ó. O IMC, de acordo com a fórmula lá em cima, é peso divididos pela altura ao quadrado. Então o que eu faço? Ó, pego aqui minha variável IMC, que eu calculei, faço ela receber o valor do peso que o usuário inseriu, perdão, e eu divido ele pela altura multiplicada pela própria altura. Tá joia? Aí eu calculo o IMC. Então veja bem, ó, até aqui eu já cumpri no enunciado. Ó, até aqui a linha 26, eu já resolvi o enunciado até o cálculo da fórmula. Já calculei a fórmula, perdão. Com o IMC na mão, o que eu faço? Eu vou para a tabela. Se o IMC for menor do que 21, eu até faço uma coisa. Se for entre 21 e 30.75, eu faço outra. E por fim, se for maior do que 30.75, aí eu faço a terceira impressão aqui. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa cadeia de tomada de decisão? Ó, descobri o IMC. Por um capricho meu, eu o programador aqui, eu vou lá e imprimo na tela para o usuário saber qual é o IMC dele. Então eu mostro para o usuário. Ó, calculei o IMC, mostro para o usuário. Usuário, ó, IMC é o seguinte, 2 pontos. E aí eu boto um especificador de formato do tipo float aqui, ó. Perceba que tem %f. Ó, vou tirar isso aqui, ó. Poderia ser só isso aqui, ó. IMC, 2 pontos, %f. Esse %f, ele está dentro de um printf. Ó, printf é para imprimir alguma coisa na tela. %f é o especificador de formato que permite que nós imprimamos no lugar disso aqui na tela, no lugar do %f, vai aparecer o conteúdo da variável que está listada depois da vírgula. E qual que é a variável que está listada depois da vírgula? É o IMC, que é do tipo float. Então casa tudo, né? Estou imprimindo um float na tela, tá tudo certo. Beleza? E esse float é o conteúdo da variável IMC, que eu acabei de calcular aqui em cima. Ótimo. Só que eu quero formatar isso para que o usuário receba o IMC com 2 casas decimais só. Porque veja bem, no nosso enunciado aqui, eu tenho só uma, no máximo 2 casas decimais, quando eu vou fazer a minha aproximação do peso. Então pronto, então é isso que eu vou fazer de fato. Eu vou imprimir só 2 casas decimais aqui. O que não quer dizer que na memória
não estejam armazenadas mais casas decimais. Isso vai acontecer. A memória vai representar tantas casas decimais quanto o seu tipo de dados permitir. No caso, o float aqui permite, se não me engano, até 7 dígitos no total, somando dígitos normais e casas decimais. Bom, gente, é isso. Imprimi o conteúdo do IMC. E aí, o que eu faço? Eu preciso descobrir se o cara está abaixo do peso, se ele está acima do peso, ou se ele está no peso padrão. Então, eu vou partir de baixo para cima aqui, ó. Se o peso for menor do que 21.0, eu imprimo abaixo do peso. Então, muito bem, ó. O IMC, olha só, IMC menor do que 21.0. Então, aqui na linha 29, eu estou cumprindo a linha 9 da tabela aqui, ó, tá? Se o peso for menor do que 21, o cara tá... O peso não, perdão. O IMC menor do que 21, então significa que está abaixo do peso. Cumpriu o objetivo aqui. Maravilha. Por outro lado, veja bem, olha só. Se esse cara não está com o peso menor do que 21, o peso é maior ou igual. Se o peso for igual a 21, maior ou igual a 21 ou menor ou igual a 30.75, eu tenho que fazer peso padrão. Agora, se o peso, além de ser maior do que 21, for maior também do que 30.75, então aí é obeso. Veja bem, se o peso ele é maior do que... Perdão, gente, estou falando peso aqui, mas é IMC. Oh, meu Deus, gente, é IMC. Se o IMC do usuário, perdão, gente, ele for maior do que 30.75, eu tenho que imprimir obeso. Veja, se o IMC ele é maior do que 30.75, ele também não é maior do que 21. Então, veja bem, ó, detalhe. Se eu testei aqui que o IMC é menor do que 21, esse else aqui, que está relacionado a esse if, tá? O else relacionado ao if, que testa se o IMC é menor do que 21, esse else vai pegar todos os IMC que forem maiores ou igual a 21.0. Tá? Esse else todo aqui, ó, vai pegar isso aqui, ó. Se eu não cair aqui dentro das linhas 29 a 31, eu com certeza vou cair das linhas 32 a 39. Significa então que o peso é maior do que 21.0. E aí eu descobri, olhando para minha tabela aqui, ó, que se o peso, além de ser maior do que 21.0, for maior do que 30.75, então significa que o cara está acima do peso, né? Eu coloquei obeso aqui, mas acima do peso também funciona. Vou deixar o obeso aqui para ser fiel ao enunciado. Tá? Então só seguindo o enunciado, gente, sem preconceito, sem piadinha besta aqui, né? Muito bem, olha só. Então, se o IMC é maior do que 30.75, tá lá, obeso. Agora veja bem, se o peso ele não é menor do que 21, ele nem é maior do que 30.75, então esse peso, veja bem, ó. Veja bem, ó. Aqui, esse else aqui, ele vai pegar todos os... Veja bem, se o peso não é maior do que 30.75, o peso não, né, gente? O IMC, ô Jesus. Se o IMC não é maior do que 30.75, ele com certeza é menor ou igual a 30.75. E aí eu pego o peso padrão, porque veja bem, se eu cair nesse else, eu já sei que o peso é maior ou igual a 21.0. Então eu cumpro essa primeira parte, ó, tá entre 21.0 e aí eu preciso descobrir se ele também é menor ou igual a 30.75. Veja bem, então se aqui eu achei que o peso é maior ou igual a 21, e aqui eu achei que o peso, o IMC, ô Jesus, o IMC, ao mesmo tempo, ele é maior ou igual a 21.0, aqui ele também vai ser menor ou igual a 30.75, porque eu estou no else de um if que testa se o IMC é maior do que 30.75. Se o IMC não é maior do que 30.75, ele é ou igual a 30.75 ou é menor. Tá? Então, essa condição aqui, ela vai testar, ela vai cair, ela vai imprimir justamente, olha só, quando o peso estiver em uma faixa que está entre 21 e 30.75. Isso aqui vai ser executado, ó, quando o IMC for ao mesmo tempo maior ou igual a 21.0 e menor ou igual a 30.75. É isso aqui, tá? Beleza, gente? Então esse é o exercício. Vamos compilar e executar para ver se ele deixa aqui. Vamos ver se minha máquina não vai bugar, né? Não bugou, maravilha. Adoro quando essas coisas funcionam.
Quem nunca programou, quem nunca esteve programando e tentou compilar e deu bug porque o antivírus não deixou, né? Isso acontece, viu, gente? Olha só, vamos lá. Então, estou executando o meu programa aqui. O meu programa veio, declarou as variáveis e ele imprimiu a mensagem aqui, ó, insira o peso. E pulou de linha, ó, o cursor onde é que tá lá, ó. Por que ele pulou de linha? Porque tem um /N aqui na minha linha 21 do meu código-fonte. Então, aqui na execução do meu programa, insira o peso e tal. Vamos lá, vou inserir o peso. Digamos que eu estou pesando aqui, ó, 74 quilos, tá? E aí ele pula para a próxima linha aqui, ó. Ele executa a linha 23, ó. Executa a linha 23, beleza? E aí ele fica parado na linha 24 pedindo para que eu insira a altura. Digamos que eu estou medindo aqui, sei lá, não, 2 metros é muita coisa, né? 1,80, vai. Olha o IMC do indivíduo, 74. Feito o cálculo aqui, a nossa máquina vai achar um IMC que deu 74. 74 é maior ou igual a... Aliás, é maior, né? 74 é estritamente maior do que 30,75. Então, obeso aqui. Gente, detalhe, eu acho que deu erro aqui porque eu usei vírgula ao invés do ponto. Então, vou executar o programa de novo. Vou inserir de novo 74 em 1,80, tá? Vou executar o programa de novo porque ele, com certeza, não foi do jeito que eu gostaria. O resultado não é 74. 74 é só o peso do indivíduo, né? O IMC é alguma coisa menor do que isso. Vamos lá de novo, ó, executando. Insira o peso, 74. Agora sim, 1,80. Agora sim, ó, IMC, 22,84. Lógico, gente, uma pessoa com 74 quilos e 1,80 m, ela vai estar um pouco magrinha. Ela não vai estar magérrima, um palito, mas ela vai estar magrinha. Então ela está no peso padrão aí, tá? Lógico, essa tabela aqui é uma tabela que eu tirei da minha cabeça, gente. Isso aqui não é nem a realidade, eu não sou nutricionista, né? Beleza, moçada? Então funcionou o nosso programa, ó. Digamos então, vamos fazer um outro teste de mesa, ó. Para o peso padrão deu certo. Para o peso padrão deu certo, ó. 22,84 está entre 21 e 30,75, não é isso? Então eu vou imprimir peso padrão. Ótimo. Vou fazer mais um teste de mesa aqui, ó. Mais um teste de mesa. Cancelei. Executei de novo. Tá lá. Agora digamos que o indivíduo comeu muita pizza no final de semana, durante 3 anos e meio, e está com 120 quilos. E ele tem os mesmos 1,80 m agora. Olha o IMC dele para onde foi, ó. 37. 37 é maior ou não é maior do que 30,75? É maior, então tem que imprimir o quê? Obeso. Tá lá, ó. Deu certo o programa. Vamos para o próximo e último caso de teste aqui, ó. E quando o programa tem quando o usuário tem um peso que é, por exemplo, aqui, ó, 55, o cara fez um jejum lascado, foi jejuar no deserto lá, 40 dias, só tomando aguinha só, e aí agora ele tá com 55 quilos. Olha o IMC dele, tá quase morrendo, né? 16,98. 16,98 não é exatamente menor do que 21? Então o cara tá abaixo do peso. Tá lá, nosso programa funcionou. Beleza, moçada? Detalhe então aqui só, eu tenho que inserir o ponto, porque eu não usei a função loqueio, aliás, a biblioteca loqueio nem a set loqueio.h. Eu não traduzi o meu programa, entre aspas, para a linguagem portuguesa, onde a gente usa vírgula ao invés do ponto, para definir aonde estão as casas decimais, tá? Então, lembrem-se disso. Aqui eu uso, para dados do tipo ponto flutuante, eu uso o ponto e não a vírgula, como caractere de separação das casas decimais. Show, moçada! Maravilhindo! Adoro. Eu gosto demais de programar. Vocês não gostam? Eu acho maravilhoso. Voltando para os slides, olha só. Mais um. Na verdade, eu não quero entrar nisso aqui agora. Eu vou deixar para entrar nisso aqui lá na nossa aula ao vivo que ocorre em instantes. Na verdade, eu vou continuar no código-fonte aqui, meus amores e minhas amoras. Olha só. Eu vou modificar o meu algoritmo. Vou modificar meu algoritmo. Para quê agora, gente? Vou entrar aqui sim, lembrei. Vou entrar, olha só. Vou modificar meu algoritmo para incluir estruturas de repetição. Esse mesmo programa que a gente fez para o cálculo do IMC, veja, perceba que para cada caso de teste que eu fiz nesse programa, eu tive que parar de executar o programa, compilar de novo, executar de novo e, enfim, trabalhar com o programa. Isso é muito chatinho, né? Será que não tem uma forma de eu, sem ter que encerrar o programa, continuar fazendo casos de teste ali? Tá?
Agora sim, vamos lá. Então, olha só, gente, para continuar fazendo o caso de teste, repetindo a execução do programa várias vezes, sem que eu tenha que executar e encerrar, toda vez, eu vou usar a estrutura de repetição. E para isso, vamos lembrar aqui das estruturas de repetição. Olha só, das aulas conceituais de vocês. Ó, então, nós temos basicamente o for. No for, nós temos uma expressão de inicialização aqui no início, ponto, vírgula. Nós temos a condição que, enquanto ela for verdadeira, o bloco de comandos vai ser repetido, ponto, vírgula. Nós temos aqui, por fim, a expressão de incremento ou decremento, que vai ser executada ao término de cada repetição do bloco de comandos, tá? Se o for aqui é similar à estrutura para lá de algoritmos 1. Lembra do para? Similar. E aqui agora nós temos também o while. O while é como se fosse o enquanto de algoritmos 1. Né? O while, então, geralmente a gente faz uma operação de inicialização antes do while, beleza? Aí a gente testa, olha só, será que essa condição aqui, ó, ela é verdadeira? Se ela for verdadeira, a gente vai executar um bloco de comandos. E geralmente a gente tem dentro desse bloco de comandos uma expressão de incremento ou decremento aqui, para que a variável ou as variáveis que estão relacionadas aqui na condição alterem o seu valor e a gente possa, em algum momento, encerrar essa estrutura de repetição. Né? Se a gente não tiver essa condição do while aqui, da linha 2 do while, sendo quebrada, se essa condição aqui ela nunca for quebrada, a gente entra em um loop infinito. Tá? A gente entra num laço infinito. Toma cuidado com isso. Também temos o do while. O do while é o inverso do while. O do while, geralmente, também temos aqui uma expressão de inicialização antes da estrutura de dados. E aí nós colocamos a palavrinha do, abrimos chaves e fechamos chaves. Entre as chaves nós temos o bloco de comandos e a expressão de incremento ou decremento. E a condição ela é testada no final aqui no while. Lembrando que o while precisa de ponto e vírgula aqui, né? No caso do while, tá? Ok? Então, o do significa faça em inglês. O while significa enquanto. Então, enquanto esse bloco de comandos for executado, aliás, na verdade é o seguinte, faça o que, né? Enquanto, ó. Do significa faça. Então, faça repetir o bloco de comandos, agora sim, enquanto a condição for verdadeira. Show? Olha só, então, continuando o exercício 1. Ó, modificar o exercício 1 para que seja possível perguntar ao usuário se ele deseja repetir a operação. Olha só, vou perguntar para o usuário. Usuário, você descobriu o IMC? Viu se o cara está numa classe ali de peso? E aí, quer fazer o cálculo de uma nova pessoa? Quer testar para uma nova pessoa? Sim ou não? Se sim, executa o programa, executa o passo a passo de novo sem encerrar o programa. Se não, encerra o programa. Então é isso que eu vou fazer. Caso o usuário, então, decida, por repetir o algoritmo, deve solicitar novamente os dados de altura e peso para o novo cálculo de IMC e repetir o processo. Ok? Então vamos agora sim para o hands-on do exercício 2. Gente, olha só. O exercício ele é praticamente o mesmo. Ó. As bibliotecas são idênticas, o número de linhas é praticamente o mesmo. Tá? As variáveis peso, altura e IMC são as mesmas. Olha aqui, ó. Aqui esse código fonte aqui, ó, ele é idêntico ao exercício anterior, olha aqui, ó. Então eu faço pedir para o usuário o peso, leio o peso. Peço para o usuário a altura, leio a altura. Coloco aqui alguns F-flush, porque o F-flush vai ajudar a gente a limpar o buffer do teclado quando eu fizer uma operação de scanf. É uma boa prática de programação em linguagem C, sempre depois de um scanf, colocar um F-flush stdin, porque o seu teclado pode travar o seu programa. É só isso diferente que tem aqui, gente. Então, a mesma coisa, calculo o IMC, mostro o IMC na tela para o usuário. Se o IMC for menor do que 21, é abaixo do peso. Se o IMC for maior do que 30.75, é acima do peso. Se o IMC não tiver nem acima de 30.75 e nem abaixo de 21, significa que o peso está padrão, né? O IMC está com peso padrão. O que eu modifiquei nesse algoritmo? Olha só, eu incluí uma variável OP do tipo char, e eu coloquei todo aquele bloco de comandos, olha, do algoritmo do exercício 1, dentro de uma estrutura de repetição do while. Então, olha só, eu coloco o do, abro chaves aqui e fecho o while lá embaixo. Ó. Então, o usuário vem, descobre o IMC, mostra na tela tudo, e aí no final eu pergunto para o usuário, olha só, usuário, deseja executar novamente? Y para sim, N para não. E aí eu leio o que o usuário digitar pelo teclado para dentro dessa variável OP, no qual OP é do tipo char. Beleza? Quando o usuário digitou esse dado, dou um F-flush no teclado,
limpo a tela e aí eu testo, olha só. O usuário, será que digitou Y minúsculo ou Y maiúsculo? Se o usuário digitou Y, sim, ele quer repetir o processo e a brincadeira continua. Então vamos testar aqui, ó. Compilando e executando esse programa, rapidinho, olha só. Digamos que o usuário vem aqui, insere o peso, digamos, sei lá, 74, está com uma altura que é igual a 1,80. Olha lá, peso padrão, o IMC. Deseja executar novamente? Olha aqui, ó. Se eu digitar que sim, ó, yes, e der um enter, ó, ele pede para eu calcular o peso de novo. Então agora digamos que o novo usuário tem 89 quilos e tem 1,60. Tá? Ó, tá acima do peso. Deseja executar novamente? Desejo. Digamos que o novo usuário agora tem 55 quilos e 1,60. Ó, peso padrão. Deseja executar. E assim sucessivamente. Se eu clicar aqui, digitar não e der um enter, maravilha. O programa se encerra. Percebe como a gente pode usar estruturas de repetição para criar um menu de repetições, aqui no caso, e fazer com que o nosso programa continue executando quando o usuário quiser? Legal, né? Moçada, beleza, agradeço aí a paciência e fiquem ligados na nossa live que vai acontecer já já. Um grande abraço e a gente se fala em instantes. Até mais. E até o Unicesumado, meu jeito